Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, irmãos, em nome do poderoso Filho de Deus, Jesus, o Messias, mais uma vez aqui estamos reunidos, uma palavra poderosa, trazendo aqui uma palavra hoje que há algumas dúvidas nos irmãos, mas é importante a gente sempre estar refazendo estudos, né, para que a gente vá fortalecendo o conhecimento e abrindo novas portas de entendimento naqueles capítulos, porque a Bíblia é ampla para entendimento. Irmãos, as dúvidas que sempre surgem, as pessoas têm muito interesse em Apocalipse, e a gente está sempre aprendendo a definir uma linha de tempo de Apocalipse, né? Mateus 24, Lucas 21, né? Nos dá essa linha de tempo para que a gente se posicione no momento adequado dentro do tempo que nós vivemos ou que vamos viver aí na frente. A gente saiba e tenha esse controle. Amém? Então, em Mateus 24, vamos falar de Mateus 24, os irmãos abrem aí, para a honra e glória do nome do Senhor. Mateus 24, o versículo vai ser a partir do 1. Amém? Abriu aí? Mateus 24 é facinho, né? Glória ao nome do Senhor. E vamos fazer um estudo, então, a partir de agora novamente, e tentando achar mais pontos, né, mais acréscimos naquilo que nós até então não tínhamos achado, e é possível, tá? Então vamos lá, para a gente poder, para a honra e glória do nome do Senhor, Mateus 24, versículo 1, diz assim: E Jesus, saindo, partiu do templo. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus disse: Não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. Irmãos, nós já falamos disso aqui, já estudamos isso aqui algumas vezes, né? Mas é sempre bom repetir para os irmãos guardarem isso no coração. Embora não pareça para alguns, isso aqui tem muita importância. Mas muita importância da maneira que está. Na Bíblia, irmãos, não existe palavra à toa. Não existe palavra perdida que não dê sentido a alguma coisa. Todas as frases aqui completam outros livros, outros capítulos. Todas as frases aqui são extremamente necessárias para entendimento. Então aqui nós vimos que o Senhor está saindo do templo com os seus discípulos, amém? O templo era uma obra monumental daquele tempo, né? Essa sinagoga era algo grande, e eles indagam o Senhor por aquilo, e o Senhor aproveita para orientar, e diz que não ficaria ali pedra sobre pedra. A história nos conta que nos anos 70 o general Tito entra em Jerusalém e destrói tudo. Nós já falamos disso aqui. O ouro, que era folhado de ouro, ele derreteu, porque incendiaram toda a cidade e o templo junto. E eram feitos de pedras enormes, eram encaixadas essas pedras. E esse ouro entra nas gretas. Então, os romanos puxavam as pedras para tirar o ouro do meio das gretas. E por isso o Senhor falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Amém? Literalmente não ficou. Isso está contando a história secular. Mas quando o Senhor aponta para a destruição do templo físico, ela é a destruição definitiva. O templo físico não seria mais templo. O templo seria o homem. Os irmãos estão vendo que nós vamos falar de Apocalipse e do fim dos tempos. E o Senhor deixa nas entrelinhas uma mensagem de destruição do templo físico. Ele profetiza a destruição do templo físico. O templo físico morreu aqui. Literalmente foi derrubado. E no templo físico, que é aquela aí que você chama de igreja onde você vai, aquilo não é. Aquilo foi derrubado. Não ficou pedra sobre pedra. O Senhor derrubou tudo. Ele profetizou o fim disso. Amém?
Dá para entender isso aí? Glória a Deus. Dá uma olhada rapidinho lá para a gente depois voltar aqui. Marca aí que nós vamos voltar. Só vamos olhar um negócio aqui em João 2. Abra aí, João, livro de João 2. Para completar esse entendimento, o versículo é o 18. João 2,18. Amém? Glória a Deus. Diz assim: então responderam os judeus dizendo: que sinal tu nos mostra, vendo que fazes tu essas coisas? Nós falamos isso aqui esse dia. O judeu sempre fica procurando sinal. O sinal estava abundantemente em todos os lugares nesse tempo aqui. Mas eles não conseguiam enxergar o sinal. Por quê? Porque não tinha lâmpada. Eles tinham uma palavra, mas ela não estava acesa. Não havia entendimento. Era a religião da época, era essa daqui. Hoje tem um monte de religião que nem essa ou talvez pior. Porque religião só pode ser pior. Se você estiver na Bíblia, com certeza você está muito melhor. Você está próximo do Senhor. Amém? Agora, você estando numa religião, você não consegue enxergar os sinais, que eram muitos. O 19 diz: Jesus lhes respondeu dizendo: destrua este templo e em 3 dias eu levantarei. Então, aqui o Senhor instituiu um novo templo, que é o templo homem, coração homem, homem-gênero, homem-mulher. O coração é o novo templo. O corpo físico seria o templo do Senhor. E por que o Senhor estava fazendo isso aqui? Que é o entendimento que os evangelhos nos dão. Para que você não dependesse do homem. Não dependesse de alguma religião, dependesse de você. Você sendo o templo do Senhor, a igreja do Senhor, você teria que ser santo diante dele. Para receber tantos quantos passassem por você em santidade. Então o Senhor falou: vocês vão destruir o templo, mas eu vou relevantar em 3 dias. E ele é eterno. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a igreja do Senhor. Quem que é a igreja do Senhor? É você, santo. Amém? Então disseram, presta atenção aqui, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado o templo e tu em 3 dias levantarás. Você vê que o entendimento era 0. Eles não enxergavam os sinais e não enxergavam o entendimento. Isso chama religião. Ele tinha as normas diárias para cumprir. Todas elas. Porque as religiões têm um monte de norma. E se você não se enquadrar, você é suspenso. Você é humilhado. É, irmãos. É isso que acontece com você, no meio de todo mundo. O Senhor perdoa, mas a religião não perdoa. Ela te pune. Por quê? Porque os que estão lá não estão a serviço de fato do Senhor, estão a serviço de um outro Deus. E esse outro Deus é que manda te punir, para te humilhar. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Então, os discípulos creram, a partir da ressurreição, eles entenderam o que estava acontecendo. Amém? Então, vamos voltar lá a Mateus 24. Eu já saí aqui, mas já voltei. E agora nós vamos para o versículo 3, para a gente entender uma linha de tempo aqui, facinho de entender. E o 3 diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Então os discípulos fizeram 3 perguntas para ele. Queria saber quando vai acontecer essas coisas, quando o Senhor vai voltar e quando tudo isso aqui acaba.
E Jesus respondendo disse-lhes: fique atentos para que nenhum homem vos engane. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus, presta atenção nessa palavra. Presta atenção no que está escrito. Não presta atenção no ser humano, por mais relevância que o ser humano tenha. Se esse ser humano for um cara, uma pessoa, um homem, uma mulher maravilhosa, sensacional, de Deus, com o coração cheio de Deus, presta atenção na palavra mais do que nele. Presta atenção naquilo que está escrito. Jesus respondendo disse-lhes: fique atento para que nenhum homem vos engane. Quem que poderia nos enganar? Aonde que você vive? Qual é o meio que você transita? Sua casa? Sua igreja? No mercado? Na farmácia? Onde você transita mais? O senhor está falando, cuidado com o farmacêutico não te enganar. Ó, cuidado no mercado, quando for passar no caixa, fica de olho lá. Ele não está falando disso. Ele está falando de espiritual, de salvação, de vida eterna. Cuidado, fique atento para que nenhum homem vos engane. Quem que poderia então enganar aqui? Quem poderia enganar? O senhor está falando do espiritual. Isso aqui só pode estar dentro da igreja. Por que o senhor está falando para tomar cuidado? Porque não tem perigo nenhum? Se não tivesse, ele não faria. Não falaria isso aqui. Presta atenção no que está escrito. O senhor escreveu aqui para tomar cuidado, para que nenhum homem vos engane. E tem um monte enganando, irmãos. Um monte. É só ler a palavra. E normalmente é aquele que a gente não... ele é um homem santo. Misericórdia, mesmo. Misericórdia, tá? Presta atenção. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a quantos? A muitos. Há muitos que estão lá fora? Não, irmãos. Lá fora já estão enganados faz tempo. Eles nasceram de famílias enganadas, continuem enganados, e se o Senhor não tiver misericórdia, eles vão continuar enganados, vão morrer enganados. O Senhor está falando para quem está dentro da igreja.